E aí, pessoas, salve quebrada, beleza? Gente, vocês já repararam que algumas pessoas, não são todas, é claro, mas que em menor ou maior grau, algumas pessoas têm a mania de carteirar os outros, de falar, sabe com quem você está falando, sabe quem eu sou? Por que será que as pessoas elas se sentem felizes em menosprezar os outros, tem que ser superior a outras pessoas? Hein? Já parou para pensar nisso daí? E isso não é uma coisa assim só da classe mais alta, não. Isso daí tá em todas as classes sociais, tá bom? E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. E aí, pessoas, salve quebrada, há quanto tempo, né? Então, é que a gente tá numa correria meia louca, assim, estamos resolvendo algumas coisas, né? Mas brevemente vocês vão ficar sabendo tudo o que aconteceu, tudo o que tá acontecendo, né? E eu vou estar passando para frente para vocês tudo que rolou nesses últimos meses. Mas hoje a gente vai falar sobre essa mania que nós temos de querer ser superior a outras pessoas, de querer se engrandecer, de carteirar os outros, né? Que não é uma coisa muito legal. E isso não depende só da classe mais favorecida, tá? Todas as classes sociais, em algum momento, o mais forte, em algum momento, tenta ser superior ao mais fraco. E isso em todos os âmbitos sociais, tá? Desde o cara que tá varrendo a rua, aí passa pelo porteiro, motorista de ônibus, motorista de aplicativo. Nos últimos tempos você tem assistido jornais, lido algumas notícias, né? E você está vendo aí que principalmente agora o pessoal de força pública, principalmente, tá assim muito violento, né? Os caras não tem mais aquela coisa de sabe com quem você tá falando, agora o negócio é, os caras vão puxando a arma e já vão sapecando meio mundo, tá certo? Então é assim, né? Às vezes você vai num estabelecimento e a pessoa lá, ela te distrata, né? Isso acontece dentro do busão. Quantas vezes você já deve ter visto por aí, quando você vai pegar um ônibus, o cara lá que, o motorista, às vezes o cobrador, quando tem, o cara lá, tipo, nega uma carona, tá, tudo bem que é o serviço do cara, né? Mas também não precisa esculachar, né? Que é o que acontece com o meio mundo. Isso acontece também com o porteiro, com o segurança, com é, o pessoal de repartição pública principalmente. E esses daí é até mais difícil de lidar porque numa determinada situação, dependendo do que você falar, é capaz de você até ir preso, né? Porque você não pode chegar e também ficar falando um monte de bobeira para funcionário público, tá certo? Mas isso acontece em todos os âmbitos. Você quer um exemplo? Ó, quando eu trabalhava num jornal, tinha uma jornalista até muito famosa, até uma pessoa assim que é bem conhecida por esse Brasilzão afora, que ela me pediu para fazer um determinado serviço, eu falei que faria, porém ela teria que esperar um pouco porque eu tinha outra coisa para resolver que era pro editor do jornal, né, o cara que pagava meu salário. Essa pessoa pegou, começou a xingar, falou um monte de bobeira lá, a gente acabou discutindo, enfim. Eu sei que passado meia hora, uma hora mais ou menos, ela pegou, veio conversar comigo, pediu desculpas, falou que não estava acostumada a como se diz, não estava acostumada a ouvir um não, só que ela entendeu que não era um não, era um espera um momento que eu tenho outra coisa para fazer, daqui a pouquinho eu faço o seu, né? A partir disso viramos amigos. Teve também nesse mesmo jornal um imbecil lá, o cara que substituiu o editor antigo, e ele para você chegar para falar alguma coisa com ele, alguma coisa referente ao serviço, você tinha que se apresentar, olha, eu sou fulano de tal, tal, não sei o que lá, sobre o departamento tal, porque senão o cara não te atendia. É um nojo de pessoa, esse cara tá nativo até hoje também. Além disso, uma vez eu precisei ir num posto de saúde levar minha filha, que era pequena, estava doente e tal. A moça lá do atendimento simplesmente cancelou a nossa consulta, assim, sem informar eu e a minha esposa na época. E ainda achou ruim quando a gente foi fazer o questionamento, foi brigar. E nesse caso a gente também não bateu boca com ela. A gente simplesmente ligou na ouvidoria e o pessoal de lá fez a tratativa toda correta lá, de acordo com os procedimentos que o Estado oferece pra gente. Se bem que nesse caso aí, ela não sei o que aconteceu, também nunca quis saber, nunca me interessei, né? Mas o atendimento melhorou, sim. Isso acontece também quando você vai
num prédio, por exemplo, você precisa entrar num determinado lugar, tudo bem que é uma questão de segurança, e nesse caso, né, você tem que se identificar tudo certinho, mas tem pessoas que simplesmente olham para você com um olhar de nojo, né? E aí a psicologia diz o seguinte, que essas pessoas que têm mania de ficar carteirando os outros, ou ela tem problema psicológico, ou ela tem alguma frustração, né, alguma insegurança, e isso pode ser tratado. Nesses casos, o que é recomendado é o seguinte, você não discute com a pessoa, você deixa ela falar, você vê o que pode ser feito, o que dá para ser feito, né? E a partir disso daí é problema deles lá, é a vida que segue. Mas as pessoas precisam de tratamento sim. Até porque, como eu te disse no começo do vídeo, as pessoas, elas têm o dom, né? Nós temos o dom de querer ser superior a algumas pessoas. Eu estava trabalhando até recentemente com algumas pessoas que é assim, né? Elas sabiam de determinadas coisas e elas queriam se crescer demais para cima de outras lá que estavam apenas aprendendo, já na base do esculacho mesmo, de querer falar alto, de querer já se impor, né? Que é uma coisa que não funciona, não é uma coisa legal, ainda mais quando você está aprendendo. Enfim, o vídeo de hoje era só para falar um pouquinho sobre isso daí, né? Porque às vezes a gente passa por situações que, não tem nada a ver, que é assim, a gente tem que tomar conta do nosso ego para que a gente não tenha que chegar e falar assim, você sabe com quem você está falando? Certo? Porque ninguém tem a obrigação de saber quem você é ou o que você está fazendo. Simplesmente, quando você em qualquer canto, dentro da sua casa, no seu serviço, ou em qualquer outro canto lá que você domine o assunto, você é autoridade. Porém, a autoridade também tem limites, certo? E quando passa desse limite, você corre atrás dos seus direitos, tá certo? Um grande abraço e até breve.